Olá, enfim, chegamos ao último momento referente ao ano de 2020, especificamente ao quarto bimestre. Resolvi escolher para vocês a unidade 4, o primeiro capítulo que é intitulado Sementes, e dele vou expor para vocês o tema 1 que é Arte e Ancestralidade. Sementes e Afrodescendência. Afrodescendentes são os descendentes dos povos africanos. No contexto da cultura e da história brasileira, essa palavra pode fazer referência a traços étnicos, costumes, tradições culturais e religiosas, entre outros aspectos, que foram herdados dos povos africanos e que, no curso da nossa história, influenciaram a formação do povo brasileiro. Da África vieram para o Brasil pessoas pertencentes a muitos povos africanos. O Brasil recebeu culturas de muitas Áfricas, sementes fortes e resistentes que foram plantadas e continuam a florescer em forma de arte e cultura da nossa gente. A artista paulistana Rosana Paulino cria suas obras para destacar a cultura afrodescendente, as injustiças sociais, a realidade da mulher brasileira e outros assuntos que tocam seus pensamentos e sentimentos. Ela é uma artista contemporânea que aborda temas muito representativos da arte afrodescendente brasileira. O bloco Afro Iluoba Demin, criado em 2004, é composto por mulheres que buscam mais espaço na expressão musical e corporal por meio da dança. A cadência da cultura afrodescendente está presente em movimentos dançados da cultura religiosa e em ritmos como jongo, maracatu, festejos de boi e danças de roda. Arte e ancestralidade. A artista mineira Sônia Gomes cria esculturas usando materialidades como tecidos, linhas, objetos, desenhos a grafite e canetas, que são costurados, amarrados, torcidos em construções que formam poemas visuais repletos de cores, formas e texturas. Trabalhos que carregam a memória e identidade cultural da artista. Somos um povo que nasceu de misturas e que se desenvolveu com a contribuição de várias culturas, entre elas as culturas africana e afrodescendente. Somos a soma de muitas etnias. A arte brasileira nasce dessa pluralidade cultural, das misturas entre povos. Conhecer nossa arte, história e cultura é compreender as várias dimensões da nossa cultura. É como um livro que se forma com memórias, tecidos e tramas, desenhos e colagens de vários povos que formam um só, o povo brasileiro. Arte e afrodescendência brasileira. O artista baiano Dioscóderes Maximiliano dos Santos, que ficou conhecido como Mestre Didi, deixou em suas obras a revelação do seu imaginário, repleto de figuras místicas que povoaram o seu mundo cultural. São seres divinos ligados à ancestralidade do artista. Artista afrodescendente, Mestre Didi traz referências dessa cultura em suas obras. Na sua produção, criou um conjunto de obras carregadas de simbolismo africano. Ao pesquisar mais sobre suas produções, podemos perceber essas influências na escolha das materialidades, formas, cores e texturas. São esculturas e objetos trabalhados com elementos orgânicos, como palha, sementes, búzios, entre outros. Emblemas e simbologias que provocam nossa imaginação e marcam presença na arte afrodescendente brasileira. Natureza ancestral. A África é a terra originária dos baobás, árvore sagrada para culturas tradicionais africanas. Uma árvore frondosa capaz de viver por milhares de anos. Com suas raízes, que tanto se aprofundam como crescem na horizontal, testemunham a passagem do tempo e das gerações. Por sua natureza duradoura, é símbolo de ancestralidade na cultura iorubá. No Brasil, o baobá é um símbolo forte na cultura afrodescendente. Na tradição oral, nos contos trazidos pelos griots, essa árvore foi a primeira a ser criada na terra por seres espirituais. É também conhecida como árvore da vida, por ser uma espécie capaz de armazenar água limpa por longos períodos de seca, com a qual as pessoas podem saciar a sede. Também é possível se nutrir com seus frutos e até usar seus troncos como morada. Ampliando, a cultura iorubá é uma das mais expressivas culturas da história do continente africano. Nasceu e firmou-se nas regiões sudoeste e sul da África. Nas Américas, em especial no Brasil,
é fundamental para a formação da raiz religiosa e cultural afrodescendente. Já Griot, nas culturas africanas, é um poeta, músico, contador de histórias e conselheiro. Sementes viajantes. A semente dessa árvore atravessou mares e territórios nas bagagens de pessoas viajantes e, hoje, o baobá pode ser encontrado em várias partes do mundo. No Brasil, temos exemplares dessa espécie botânica em várias regiões. O estado de Pernambuco é citado como o Jardim dos Baobás. Na cidade de Recife, na Praça da República, encontra-se um espécime que foi tombado como patrimônio cultural e natural da cidade. Em homenagem ao Baobá de Recife, o poeta João Cabral de Melo Neto escreve o poema Um Baobá no Recife. Sementes do Pensamento. Assentamento é o nome de uma série de trabalhos criados pela artista paulistana Rosana Paulino. Na imagem, que está no livro e no PDF, linhas formam delicados desenhos. Uma forma de mulher apresenta-se de perfil, envolta em um jogo de luzes e sombras que marcam o volume do corpo. Quem será essa mulher? A imagem representa uma semente, mas quem germina é uma pessoa. O que isso quer expressar? Foi assim que a cultura afrodescendente brotou no Brasil. Pessoas vindas de várias partes da África trouxeram suas sementes culturais. E aqui, em solo fértil, essas sementes floresceram e deram muitos frutos. Músicas, danças, palavras, comidas, histórias, crenças e tantas outras características são tão presentes em nosso cotidiano que, muitas vezes, nos esquecemos de que um dia esses povos lançaram suas sementes culturais aqui. Palavra da artista, Rosana Paulino. Olá, meu nome é Rosana Paulino. Nasci na cidade de São Paulo, onde moro e produzo minha arte. Gosto de criar na arte desde criança. Quando pequena, desenhava, pintava, modelava em argila e brincava de inventar coisas junto com minhas irmãs. Hoje, desenvolvo vários trabalhos de arte explorando as linguagens da gravura, desenho, pintura, instalação e outras possibilidades. Eu acho que para fazer arte, o artista deve ser sincero ao se expressar. Isso significa que, para criar arte, é preciso compreender sua própria poética. Criar sobre a sua poética pessoal é lidar com algo que lhe chama a atenção, algo que você quer entender, compreender melhor. O caminho pode ser a experimentação. Quando a gente experimenta alguma coisa, pode entendê-la melhor. Precisamos sentir, perceber, experimentar para compreender. Se eu tenho uma ideia, eu tenho de testar como transmitir essa ideia, escolher linguagens, materiais, procedimentos artísticos, temas ou assuntos que me tocam. Sim, porque cada linguagem tem um jeito de apresentar ao público. Tem ideias que são mais interessantes na forma do desenho, pintura, escultura, gravura ou instalação, por exemplo. Espero que você goste de estudar, apreciar e criar arte. Poéticas pessoais. Você sabe o que é poética? Na arte, como você pode expressar suas ideias? Cada um tem a sua poética ao criar, seu jeito de ser e de fazer coisas. Cada pessoa se expressa de modo diferente. Ao observar a obra de Rosana Paulino, intitulada Assentamento número 3, notamos que é uma litogravura. A artista usa várias técnicas e materialidades. Gosta de misturar várias linguagens, como a fotografia, a gravura, o desenho e a pintura. São misturas entre materialidades, processos e linguagens. Na arte, cada artista escolhe temas, materialidades e processos de criação para expressar suas ideias e suas poéticas pessoais. Ampliando, litogravura é um tipo de gravura em que se fazem gravações em pedra usando lápis oleosos e outros processos químicos. Poética, na arte, refere-se ao modo como cada artista cria e expressa suas ideias. Também diz respeito ao modo de construção e à qualidade das obras artísticas. Ideias, linguagens e materialidades. Vamos conhecer algumas possibilidades de criação com técnicas mistas? As tintas e os riscadores são materiais tão antigos quanto a própria arte. Nasceram com as primeiras pinturas rupestres.
Usava-se todo tipo de riscadores, como pedaços de carvão, pedras coloridas e outros para fazer traços e criar desenhos. Para pintar, as pessoas daquele tempo confeccionavam suas próprias tintas e pincéis. Para colorir, já misturavam 3 elementos básicos no preparo de tintas. Processo esse utilizado até os dias de hoje. Primeiro elemento: pigmentos. Substâncias naturais ou artificiais, pós-coloridos, usadas para dar cor às tintas. Podem ser obtidos por extração mineral, vegetal ou animal, como também ser fabricados por meio de processos químicos. Segundo elemento: solventes. Substâncias para diluir tintas ou controlar sua consistência. No uso escolar, o solvente mais recomendável é a água, porque é um solvente não tóxico. E o terceiro elemento: aglutinantes. Substâncias que ajudam a fixar as tintas sobre os suportes. Exemplos: resinas, gema de ovo, óleos, entre outras. Para fazer tinta aquarela, por exemplo, basta misturar anilina, pigmento comestível, água, solvente, e goma arábica, pigmento. Para o momento, isso é tudo que eu tenho para expor para vocês. Como eu fiz nas 3 aulas anteriores, estou enviando para vocês, também em PDF, o trecho extraído do livro, o qual eu expus para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meus queridos alunos, desejo para você e para sua família e para todos os seus um Feliz Natal e um 2021 fantástico, com muito amor, muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade. Enfim, tudo de bom é o que eu desejo sempre para todos nós. Desejo também que estejamos sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus de bondade e do Espírito Santo, e que eles, a Santíssima Trindade, possa sempre nos guiar pelo caminho do bem, pelo caminho da honestidade, pelo caminho da salvação, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida eterna. Que o nosso Deus continue nos abençoando e nos protegendo sempre. Tenhamos fé e bom ânimo que esse momento que estamos vivendo ainda, logo logo vai passar. Agradecido sou por tudo e que Deus nos abençoe sempre. Aula de 2020, vamos fechar nosso ano letivo por enquanto, né? Com a Grécia Antiga. O mundo grego, acho que todo mundo já ouviu falar sobre os gregos, sobre a Grécia Antiga, a mitologia grega de modo geral. E nós vamos falar um pouquinho das cidades-estado, né? Cada cidade-estado tinha seu próprio governo. Você não tinha um rei, um imperador para toda a Grécia. Você tinha cidades-estado. Cada cidade tinha seu próprio governo, certo? E essas cidades, elas eram compostas por 3 partes, que era um território agrícola, um núcleo urbano e uma acrópole. O que seria o território agrícola? Era aquela área destinada à plantação. Eram produzidos bens de subsistência, aquilo que as pessoas precisavam para sobreviver, como, por exemplo, trigo, uva, vinho, azeite. Então, nesse território eram produzidos esses bens, né? E mais alguns outros produtos, que eu não vou citar todos aqui. O núcleo urbano era a cidade em si, tinha os templos religiosos, a praça do mercado, oficinas de artesanato, tinham as lojas do pequeno comércio também e outros elementos. E tinha na cidade-estado uma acrópole, que seria a parte mais alta da cidade, e ela significava a defesa, símbolo da unidade territorial. Significava que aquele setor estava unido e ia se defender, no caso de guerra, por exemplo. Era um local que as mulheres, que as crianças iriam no caso de guerra. Lá elas estariam mais protegidas, por ser justamente a parte mais alta de uma cidade. Aqui eu trouxe uma imagem que representa a Acrópole de Atenas. Atenas era uma das cidades-estados da Grécia, né? Vocês vejam que lá em cima, aquela construção mais alta, é justamente a Acrópole. E as principais cidades-estado da Grécia eram 2. Era
Esparta e Atenas, as duas mais importantes, as duas mais conhecidas. Atenas, ela vai se destacar principalmente pela questão política, pela questão da democracia, né? Atenas é tida como o berço da humanidade, o lugar que teria surgido a democracia. Democracia se entende que o que a maioria quer é o que vai ser decidido. Então, lá em Atenas, todos os cidadãos, eles podiam participar das decisões políticas nas assembleias. A assembleia é como se fosse uma reunião para tomar decisões políticas. Vai construir uma praça, vai construir um templo. Então, tudo seria decidido, quanto seria investido, quando construir, se não construir. Enfim, todos os cidadãos podiam participar das decisões políticas. Democracia, né? O voto da maioria vence. Mas tem um detalhe: nem todo mundo que morava na Grécia, no caso em Atenas, desculpa, nem todos os habitantes de Atenas eram considerados cidadãos. Os escravizados, as mulheres e os estrangeiros, eles não eram considerados cidadãos, então eles não participavam das decisões políticas. Ou seja, se diz que todo cidadão podia participar, mas nem todos habitantes de Atenas eram considerados cidadãos. Em relação às mulheres de Atenas, havia uma diferença muito grande no modo de vida das mulheres ricas e das mulheres pobres, né? As mulheres ricas, elas viviam fechadas em aposentos que eram destinados às mulheres, ficavam juntas a outras mulheres também ricas. Já as mulheres pobres, na grande maioria dos casos, além delas terem um trabalho doméstico, né, cuidarem de casa, limpeza de casa, alimento, cuidar de criança, essas coisinhas que até hoje a mulher acaba tendo que fazer, né? Elas também ajudavam os maridos fora de casa. Por exemplo, a mulher do pescador, ela vendia o peixe que o marido pescava. Então, a gente vê que a vida da mulher rica para a mulher pobre era bem diferente em relação ao cotidiano. Esparta vai se destacar por outro campo. Enquanto Atenas se destaca no campo da política, no campo da democracia, Esparta ela vai se destacar enquanto questão militar. Esparta, para a gente ter noção, ela mais parecia um acampamento militar. As crianças, os meninos espartanos, desde os 7 anos de idade, que eles eram preparados para a vida militar. Para a gente ter noção, o espartano, ele só ficava aos cuidados da mãe até os 7 anos de idade. Quando ele completava 7 anos de idade, ele ia morar no acampamento militar. Ele já ia começar a ser treinado para ser um futuro guerreiro. Até enquanto ele estava com a mãe, ela já tentava preparar ele para essa vida. Como? Deixando ele andar de pés descalços, para que o pé criasse resistência. Andava com roupas que ele ia sentir frio. Em relação à sociedade de Esparta, a gente tem 3 grupos sociais, que eram os espartanos, que era a elite, aqueles que participavam da política. Tinha os periecos, que eram uma classe de camponeses, e tinha os ilotas, que o ilota tinha uma vida bem semelhante ao de um escravo. Ele era tipo propriedade, ele era propriedade do Estado. E a política de Esparta, ao contrário da política ateniense, ela era uma oligarquia. O que significa dizer oligarquia? É um governo de poucos, ou seja, sempre eram as mesmas pessoas que estavam ocupando o cargo político, os cargos mais importantes. Não havia uma participação popular do povo nessas decisões. Apenas aquele grupo mais rico, mais privilegiado, é quem tomava as decisões e é quem ocupava os cargos públicos, cargos políticos. Sobre a educação de Esparta, era uma educação totalmente pautada pelo campo militar. Os meninos aprendiam, ao longo de sua trajetória de vida, como ser um guerreiro, como ser um soldado, um espartano, um guerreiro espartano. E as meninas, elas tinham uma educação bem restrita, né? Era mais a questão do básico mesmo. Sobre a mitologia grega, que é uma das coisas que torna a Grécia mais conhecida no mundo, vale salientar que em relação à religião eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e acreditavam também que esses deuses eles viviam no alto do Olimpo.
Imaginava-se que esses deuses eram semelhantes aos seres humanos em relação aos sentimentos, ao próprio cotidiano de vida. Por exemplo, eles guerreavam entre si, eles sentiam ódio, amor, ciúme, inveja, eles casavam, eles tinham filho. Né? Então, em vários aspectos, eles eram semelhantes aos seres humanos. E o mais poderoso desses deuses do panteão grego era Zeus, né? O deus do raio. A esposa dele chamava Hera, e o filho deles, que quem é filho de um deus com uma deusa também nasce deus, né? Era Ares. Outros deuses importantes na mitologia grega, que eu destaquei aqui para vocês, apenas alguns, são vários, é Ártemis, que é a deusa da caça, Afrodite, que é uma das mais conhecidas, né? A deusa do amor, Poseidon, deus dos mares. Poseidon era irmão de Zeus, Atena, deusa da sabedoria, Hefesto, deus do fogo, Hermes, o deus mensageiro. Né? Então aqui eu separei apenas alguns. Quem quiser dar uma pesquisada na internet, tem muita coisa interessante falando sobre essa mitologia grega. Semideus era outra figura mitológica que existia na mitologia grega. O que era o semideus? Ou também chamado de herói. Semideus é a mesma coisa que herói nesse contexto, né? Então ele era filho de um deus com uma mortal, ou de uma deusa com um mortal, né? Ou seja, ele teria um dos pais sendo uma divindade com uma pessoa mortal, com uma pessoa comum. Então ele não seria um deus, porque um de seus pais não era deus, né? Então o exemplo mais conhecido desses semideuses é a figura de Hércules, que seria filho de Zeus com uma mortal. Então ele é o mais conhecido dos semideuses gregos, o herói mais famoso. Outra figura mitológica no mundo grego é o Minotauro, que seria metade homem, corpo de homem, né? E metade touro. Outra figura é o Centauro. O Centauro seria metade homem e metade cavalo. Tem o Sátiro também, metade homem, metade bode. Vários filmes, séries retratam essa questão da mitologia grega. Quem quiser assistir algo, eu trouxe até aqui a indicação de um filme bem interessante pra gente, que é Percy Jackson. Tem 2 filmes de Percy Jackson, um em 2010 e um em 2013. O primeiro é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Percy Jackson é um personagem fictício, que seria o filho de Poseidon, o deus dos mares. Então é um filme bem interessante para vocês, porque ele mostra várias figuras mitológicas da Grécia. Por exemplo, o Sátiro, que é metade homem e metade bode. E é faixa etária para 12 anos de idade. Ou seja, quem tiver 11 anos não pode assistir. Quando completar 12 anos, assiste.